galera! Eu sou o Júlio Carioca e você está no Volume de Jogo. Hoje nós estamos aqui com o Hugo Lago da CBN e Rádio Globo. Tudo bom, Hugo Lago? Tudo bem, Júlio. Um abraço para você, obrigado aí pelo convite. Estamos aí. Eu que agradeço. Como é que a narração começa na tua vida? A narração começou na minha vida, cara, de uma maneira assim muito inesperada. Porque quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, o meu objetivo era ser repórter. Nunca pensei em ser narrador. E assim, muita gente da minha geração começou a narrar naquela coisa do futebol de botão, com os colegas, na adolescência, e depois no videogame, né, no PlayStation, ou no FIFA, ou no Winning Eleven e tal. E isso acontecia na minha vida. Tinha, assim, um grupo de amigos que jogava videogame e que narrava, mas por ironia, todo mundo narrou, menos eu. Eu nunca narrava, eu estava sempre jogando, mas narrar dificilmente eu narrava. E eu já tinha intenção de fazer faculdade de jornalismo, queria comunicação e tal. E quando eu entrei na faculdade, eu tive mais certeza de que eu queria ser repórter. E nunca pensei, achei que não era para mim essa questão da narração. Aí o tempo foi passando, eu comecei, já no segundo período da faculdade, eu comecei a estagiar, comecei a trabalhar numa rádio pequena, uma rádio comunitária, lá de Mesquita. Ela funcionava embaixo da arquibancada do Lousadão, estádio do Mesquita, né? Que era a Rádio Cristal. E, assim, uma equipe com recursos muito precários e tal, uma equipe muito enxuta, poucos profissionais. E em um certo momento, tinha um rapaz que era da equipe, que era o narrador, que era o... deixa eu lembrar o nome dele, Renato Silva, era o Renato Silva. E ele era locutor de supermercado também. Ele complementava a renda com aquele trabalho de transmissão esportiva, mas ele era locutor de supermercado. E ele tinha um trabalho para fazer e não podia. E aí ele avisou em cima da hora. E eu já estava, inclusive, no estádio, em São Januário. Era um jogo do Vasco, pela Copa do Brasil. Foi contra bom, não vou lembrar. Era um jogo de fase inicial da Copa do Brasil. E aí eu tive que narrar. Evidentemente, não fiz bem, né? Narrar é uma função muito específica. Você precisa ter não só a vocação, na minha opinião, mas também um preparo todo diferente para a transmissão. E eu não tinha nada disso, eu não tinha nenhum cronômetro para saber o tempo de jogo. Então, foi tudo muito assim e tal. E aí ele faltou de novo num jogo seguinte. Na Ilha do Governador, o Maracanã estava fechado para as obras do PAN, isso foi em 2005. E lá no Estádio Luso Brasileiro, Botafogo e Flamengo mandavam os jogos lá. Ainda não existia o Engenhão, não existia, né? E o Maracanã estava fechado. E aí os jogos eram lá. E aí o rapaz faltou de novo, Renato. Aí tive que narrar. E eu contrariado, porque eu não queria, eu não gostava. E o comentarista, ele já morreu, ele era um senhor na época, colombiano, Hélios Del Gamarra. Ele trabalhava em rádio pequena também. Ele chegou para mim e disse assim: filho, você está narrando muito bem. Eu falei: que isso? Não fala isso. Ele falou: você está narrando bem, você não tem que desistir. Eu falei: não, eu não quero narrar não é para mim e tal, eu estou fazendo faculdade, quero ser repórter e tal. Tudo bem, filho, você pode ser repórter, mas você pode narrar também, você está fazendo bem e tal. Enfim, e a rádio, ela não transmitia aqui pro Rio de Janeiro, era só em alguns municípios da Baixada Fluminense, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, enfim, aqui pro Rio não. E aí, tá bom, por exemplo, a minha família não me ouvia, não tinha condição de me ouvir, né? E eu não tinha nem recurso como gravar a narração para trazer para casa, para ouvir meu pai, minha mãe, minhas irmãs e tal. Não tinha como. Aí, o ano foi passando e tal, e eu fui vendo que aquilo estava me atrapalhando um pouco na faculdade, por causa do tempo que... E falei pro pessoal da equipe, falei: olha, eu vou fazer esse ano 2005 e ano que vem eu tô fora, não vou não. E aí, um belo dia, vem para a equipe um rapaz que era amigo de um amigo, André Marques, que hoje é um grande narrador, trabalha na Rádio Nacional, na Vasco TV, e ele me pediu oportunidade para ser repórter ali na equipe. Eu falei: olha, a gente tem pouco recurso e tal, mas se você quiser vir, vamos lá, eu falo com o pessoal lá da chefia da rádio. E ele veio. E ele ficou pouco tempo com a gente. E aí ele chegou para mim e me avisou: olha, depois de 3 meses, por aí, aproximadamente, falou: eu tô saindo. Eu recebi um convite da Rádio Carioca e eu tô indo para a Rádio Carioca. Falei: pô, boa sorte, vai lá, sucesso. E ele foi. Isso foi ali já na reta final do ano, setembro, outubro, por aí. E quando foi
no final do ano, de 2005, eu já avisei, ó, não vou mais, porque eu não quero mais narrar e tal. E, período de férias na faculdade, eu viajei, estava em Saquarema e meu telefone toca. Aí o André Marques falou assim, olha, do lado da cabine da rádio, ficava a cabine da Rádio Carioca. E o Garcia Júnior ouviu você narrar e perguntou quem é aquele rapaz que narrava lá na cabine do lado. Aí o André Marques falou, é o Hugo Lago e tal. Chama ele para cá, vem, quero falar com ele. Aí eu fui lá, conversei com ele, a Rádio Carioca, né, na época ficava ali na Rua México, ali no centro da cidade do Rio. E ele falou, ó, ouvia e tal, não sei o quê, você quer vir trabalhar aqui na equipe? A gente paga pouco e tal, mas tô pagando aí e tal. Falei, tá bom, me interessa ele, mas eu quero que você venha para narrar. Eu falei, caramba. Aí, vamos narrar. E fazendo reportagem, eu cobria Vasco no dia a dia e em dias de jogos eu narrava. E aí, já transmitindo aqui para o Rio, as pessoas da minha família começaram a gravar a minha narração. E eu, quando chegava em casa, ouvia. E eu passei a ter uma percepção diferente da que eu tinha narrando. Ou seja, quando eu ouvia o que eu tinha feito, eu estava gostando mais do que quando eu estava narrando. E eu passei a identificar na gravação um narrador ali. Eu falei assim, pô, até que não está ruim. Pô, e comecei a tomar gosto. E nunca mais parei. Isso foi em 2006. E de lá para cá eu nunca mais parei. Aí eu trabalhei na Rádio Carioca, trabalhei na Rádio Livre, trabalhei na Rádio Tupi, trabalhei na Rádio Brasil e desde 2012 eu estou na Rádio Globo e na CBN. E na Rádio Brasil, parece que você trabalhou na equipe do Felipe Cardoso, né? Trabalhei por pouco tempo com o Felipe Cardoso. Trabalhei, acho que nem um mês eu fiquei lá, porque eu recebi o convite da Rádio Tupi. Aí eu fui para a Rádio Tupi. Fiquei na Rádio Tupi 2 anos, entre 2006 e 2008. Mas na Tupi você foi como narrador? Não, ou como repórter? na Tupi eu fui eu entrei lá como estagiário. E quando o Maurício Bastos recebeu o convite para ir para a Rádio Globo, a vaga dele abriu e eu, como estagiário, fui contratado. E o Maurício Bastos era plantonista em transmissões, jornadas e tal. Então eu passei a ser plantonista. Isso aí, 1 ano mais ou menos, por aí. Só que eu queria narrar. Eu já tinha. Aí já quis narrar. Eu já tinha pego o entendi. gosto pela narração. E aí eu saí da Rádio Tupi, eu pedi demissão da Rádio Tupi. O Marcelo Figueiredo era o chefe lá na Rádio Brasil, o Felipe Cardoso já tinha saído para a Rádio Globo. E aí ele falou assim, você quer voltar? Volta para narrar. E aí eu fiquei 4 anos na Rádio Brasil narrando. Foi o meu período mais extenso como narrador nesse início de trajetória profissional. Eu narrei 4 anos lá, entre 2008 e 2012, quando eu fui chamado para ir para a Rádio Globo. E você trabalhou com alguém assim que tem destaque hoje lá na Rádio Brasil? Nessa época de 2008, Eu trabalhei com muita gente boa lá. Alguém que hoje está na mídia aí? O André Marques, trabalhei com ele lá. Na época do Felipe Cardoso, porque quando eu cheguei na segunda passagem ele já estava na Rádio Globo, né? O Maurício Moreira, o Marcelo Figueiredo, o Gerson Júnior, o Diego Tirri, o Gustavo Adolfo, grande amigo Gustavo Adolfo. Bons profissionais, uma equipe muito boa mesmo, um trabalho muito legal, que começou com o Felipe Cardoso, isso lá no início dos anos 2000. Esse trabalho foi evoluindo, e aí quando ele recebeu em 2007, se não me engano, o convite para ir para a Rádio Globo, o Marcelo Figueiredo, que era integrante da equipe, assumiu a chefia e seguiu com esse trabalho. Excelente trabalho. E a diferença da Rádio Globo para essas outras emissoras que você trabalhou? Estrutura? A estrutura é diferente, o alcance em termos de ouvinte muito maior, né? A gente não é que... Porque assim, a cobrança ela não é maior em uma emissora do que outra, em relação a outra. Mas, assim, a cobrança, ela, primeiro de tudo, ela tem que vir de você, com você. Você precisa se cobrar o tempo todo para estar fazendo melhor, né? Mas, assim, a gente tinha, por exemplo, um feedback maior, porque quando você começa a falar no microfone da Rádio Globo, você começa a ser reconhecido na rua, você começa a ter um feedback dentro do meio profissional. Mas isso já acontecia em outras emissoras. Na Rádio Brasil, por exemplo, que era um trabalho, estou te falando, um trabalho excelente, tinha uma repercussão muito positiva no meio. Então, assim, eu passei a ser mais conhecido como profissional da crônica esportiva na Rádio Brasil.
E isso potencializou na Rádio Globo, que é um canhão de audiência, né? Na Rádio Tupi também, mas na Rádio Tupi eu fiquei menos tempo. Então, a grande projeção que a profissão me deu foi mesmo na Rádio Globo, né? E lá na Rádio Globo, qual é o esporte que mais você gosta de narrar? Futebol. Eu gosto muito de narrar futebol. Gosto de narrar outras modalidades também, basquete, já narrei lá na Rádio Globo e tal, mas na Olimpíada fiz outras modalidades, né? Handball, vôlei, enfim. Transmiti sempre modalidade coletiva, sempre esporte coletivo. Basquete, futebol, handball, vôlei, mas a minha predileção é pelo futebol mesmo. E já fez quantas Copas lá pela Rádio Globo? Alguma em loco? Pela rádio, não, em loco só aqui no Brasil, né? De 2014. Fiz 2014, 2018 e 2022. Narrei lá essas 3 Copas do Mundo e em loco aqui mesmo no Brasil, né? Que foi a Copa que a gente sediou. E como é que é a tua preparação assim na véspera do jogo? Você tem alguma preocupação com a voz? Tem sim. Assim, eu faço os exercícios de fonoaudiologia todos os dias. Todos os dias ali por volta de 9 da manhã tem um aquecimento do agudo para o grave e um desaquecimento do grave para o agudo. Foi o que a fonoaudióloga, a Patrícia Lopes, querida Patrícia Lopes, ela recomendou que eu fizesse. Ela falou assim, faz 3, 5 minutos. Você vai no V e no Z. É o V ou Z. Então você vai para o aquecimento e o desaquecimento. O desaquecimento é quando você vai reduzindo o tom até, né, você parar de fazer o exercício. É muito bom. E antes dos jogos, assim, quase na hora de pegar para narrar, também fazer esse aquecimento. No V e no Z. Eu também falo para ela do R, do R, que é bem... No meu caso, ela falou assim, olha, eu não recomendo para os meus pacientes, mas se você acha que vai bem, que ajuda o aquecimento, faz. E eu faço. E do jogo que você mais gostou de narrar? Pô, cara, eu narrei... lembra, assim, que te marca? eu narrei jogos bem legais, bem legais. Assim, os jogos em finais, normalmente são jogos, né, mais legais, porque envolve conquista de título, tem uma disputa mais acirrada, às vezes tem 2 times da mesma cidade, do mesmo estado e tal. Então, os jogos finais são sempre legais. Por exemplo, eu narrei, né, no canal do Felipe Cardoso, que foi o jogo decisivo mais recente, a final da Libertadores, Fluminense e Boca. Foi bem legal. Mas, assim, no rádio, eu lembro assim, eu narrei a final da Copa do Brasil em 2011, eu estava pela Rádio Brasil lá no Couto Pereira, aquela final Vasco e Coritiba. O Vasco perdeu por 3-2, mas tinha ganho por 1-0 em São Januário. Aí naquele gol fora de casa, né, que hoje não faz mais parte do regulamento, o Vasco acabou sendo campeão. Eu narrei a Batalha dos Aflitos, aquela vitória do Grêmio sobre o Náutico lá em... Mas pela Rádio Globo? Não, aí não. Em 2005 eu ainda estava na Rádio Cristal. Tá. O pessoal lá só fazia jogos assim, de seleção e dos times cariocas. Mas aí, pessoal, alguém chegou e falou assim, pô, vamos narrar esse Grêmio Náutico aí. É um jogo decisivo, o Grêmio, pô, brigando para voltar para a primeira divisão e tal, não sei o quê. Vamos fazer. E eu fiz esse jogo. Foi um jogo assim, pô, épico, né? Por tudo que a gente sabe que envolveu, inclusive, né? Recebe o nome, o né? epíteto aí de Batalha dos Aflitos. Foi um jogo muito legal. Mas fiz muitos jogos bons também. E fiz jogos ruins também, né? Ninguém tem só a vitória na trajetória, né? Jogo ruim também a gente faz. E algum gol inesquecível que você narrou, tu lembra assim? Olha, um gol inesquecível que eu narrei, ele não envolveu diretamente um time do Rio, mas envolveu indiretamente. Lembra daquele jogo Lanús e Ponte Preta? Foi uma final 2012, Isso. Que o Jorginho era técnico da Ponte Preta. Exatamente. Que foi um jogo que interessava ao Botafogo, porque se a Ponte Preta fosse campeã, o Botafogo se classificaria para Libertadores ou para a Copa Sul-Americana. Tinha um interesse do Botafogo ali. Se um brasileiro fosse campeão, aí tinha aquela coisa de abre mais vaga na tabela do Campeonato Brasileiro. Aquele jogo foi muito legal. Narrei aquele gol da Ponte Preta. E assim, eu narrei o gol da Ponte Preta no início do jogo. A Ponte Preta nem foi campeã, né? Mas assim, eu narrei o gol da Ponte Preta e narrei assim, gol da Ponte Preta, do Botafogo, porque era para nossa audiência do Rio de Janeiro, interessava muito a torcida do Botafogo, né? Então, assim, esse foi um gol muito legal que eu narrei. Eu narrei muitos jogos do Fluminense, jogos do Botafogo, jogos do Vasco. Assim, teve muito gol bom que eu narrei. Tanto que, assim, eles brincam, né, que o meu epíteto é artilheiro da emoção, porque eu normalmente, os jogos que eu narrava, não terminavam 0-0. Então, tinha muito gol para narrar. Então, aí ficou. Quem botou esse epíteto aí foi o Antônio Jorge, querido Antônio Jorge,
né? Que hoje é comentarista da Rádio Roquete Pinto. Foi ele que botou essa aí. E você lembra de algum perrengue assim que você passou como narrador? Ou na hora da transmissão, ou em alguma viagem pela Rádio Globo? Não, assim, pela Rádio Globo, eu viajei bastante. Hoje a gente não viaja mais, mas sempre como repórter. Porque quando eu comecei na Rádio Globo, eu não comecei como narrador. Eu ia perguntar isso. Eu me tornei narrador depois. Então, assim, mas jogo, por exemplo, esse jogo, a final da Copa do Brasil lá no Couto Pereira, foi um jogo bem difícil de narrar, porque, assim, como era uma final de um torneio nacional, havia emissoras do Brasil inteiro ali. E o Couto Pereira, na época, não comportava espaço para todo, não tinha espaço para todo mundo. Então, você vê, eu narrei o jogo na parte oposta das cabines de rádio. Numa parte lá que eles fizeram lá tipo, como se fosse, imagina, um terraço feito daquela estrutura tubular, com uma cobertura também provisória e tal. Então ali foi muito difícil. A torcida do Coritiba estava muito perto. Então, assim, gritar gol do Vasco, houve 2 gols do Vasco no jogo, né? Então, assim, gritar, e o Vasco saiu na frente do Coritiba naquele dia lá, com o Alexandro. Então, narrar gol do Vasco ali era muito complicado. Então, assim, normalmente, quando a gente viajava e fazia, por exemplo, noticiário ou narração de um jogo do time visitante, a torcida da casa, dependendo de onde tivesse, pegava no pé. Então, assim, aí a saída, o acesso. Por exemplo, eu já fiz jogo, eu não estava com roupa azul, mas assim, o agasalho da Rádio Globo era azul. Então, uma vez eu tive que fazer jogo no Beira-Rio, eu sabia, aqui do Rio, eu falei assim, eu não vou pro Beira-Rio de roupa azul, né? Tem aquela coisa e tal. E não era nem por estar ali no campo, como eu estive, mas o acesso ao estádio. E você tem que levar casaco para Porto Alegre, porque Porto Alegre, né, normalmente faz frio. Então eu tive que levar um casaco de outra cor, mas vi colegas ali que não tiveram essa mesma percepção de agasalho azul, enfrentando problemas quando chegavam ao estádio para passar, até entrar no estádio, passar no meio da torcida, tinha uns problemas aí em relação a isso. E você ministra ou já ministrou algum curso na área de locução esportiva? Sim. Eu sou professor de narração esportiva na Escola de Rádio desde 2014. O curso esse ano fez 10 anos. A gente começou no presencial e aí, principalmente por causa da pandemia, passamos a fazer aulas online. Hoje, a gente está formando aí uma nova turma no presencial e também atendendo a alunos individualmente no virtual, entendeu? De forma virtual. Eles mandam material para mim em áudio, eu devolvo o feedback também em áudio, e aí a gente fica nessa trocação de mensagens para que, ajusta aqui, tá bom ali. E assim, a narração esportiva, ela tá muito diversificada, né, cara? Principalmente porque com o advento, por exemplo, do YouTube, né, que traz a possibilidade de novos profissionais ou entrarem ou voltarem ao mercado de trabalho, isso também faz com que haja a necessidade de adequações à narração. Porque o narrador narra para um público. Você não narra para você narra para um público. E o público, ele é muito exigente. E ele, dentro desse mundo que muda o tempo todo e que a juventude quer sempre algo novo, quer sempre algo diferente, você tem que estar antenado também para fazer para estar inserido nessa necessidade de mudanças, entendeu? E nesse curso também, as mulheres também participam? Com certeza. Por exemplo, eu fui professor da Luciana Zogaib, ela narra também. Tivemos alunas como a Laura Zago, que hoje trabalha no esporte, mas não faz transmissões. A Janaína, ela está até... Eu não posso falar, mas ela está participando aí de um projeto que, como narradora, se credenciando a ser narradora. E outras meninas que vieram também... Deixa eu ver, tem muita gente, são muitas turmas, né? O curso, normalmente, ele tem 8 sábados, então 2 meses, então de 2 em 2 meses havia turmas novas se formando, então tinha muita gente boa, inclusive mulheres, que mandavam muito bem, claro. Sempre. Quem eram os seus ídolos na narração? Assim, no rádio, na TV? Muitos, né, cara? Assim,
no rádio, principalmente, eu tenho muitos, né? Na TV, porque assim, a gente sempre... Eu, por exemplo, nunca narrei na TV, mas eu tenho muita vontade de narrar na TV e a gente sempre acompanhava como espectador, como telespectador. O Galvão, claro, que para mim é o maior nome da crônica esportiva brasileira em todos os tempos, pela capacidade grande que ele tem de narrar, pelos bordões, pelo carisma. Enfim, o Galvão é o maior de todos. Assim, eu trabalhei com trabalho, né, com Edson Mauro, que é uma grande referência da narração esportiva. Trabalhei com Penido, o J. Santiago, e outros grandes narradores também, e sempre, né, me espelhando. Nunca trabalhei com o José Carlos Araújo, mas é um ídolo, né? Uma referência gigantesca, uma pessoa ótima, né? Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas eu conheço, a gente se fala em estádios, a gente se cumprimenta, a gente troca ideias rápidas ali, porque é sempre cada um na sua preparação para fazer jogo, e é um ídolo, né? Oscar Ulisses, que faz parte da equipe da CBN, mas lá em São Paulo, e eu também frequentemente troco mensagens com ele, é um cara espetacular, excepcional, irmão do gigante Osmar Santos, né? Que hoje já não é mais narrador esportivo, mas que, se não foi o maior que eu ouvi, foi um dos maiores. Penido, que além de ser um excelente profissional, é um amigo querido, né? A pessoa com quem eu tenho uma relação excelente. Trabalhei com o Penido aí, sei lá, mais de 15 anos, quase 20 anos, e tenho uma relação pessoal muito boa com ele, como tenho também com o Edson. Enfim, fiquei amigos, né, desses caras e dei sorte, aproveitei, né, para pegar uns ensinamentos com eles. E comentarista e repórter de rádio, assim, que você gosta? Que gostou de ter trabalhado junto ou que gosta? Assim, quando eu fiz faculdade de jornalismo, o que eu te falei, eu queria ser repórter. Então eu tinha na minha cabeça, quem era o teu ídolo? Que eu queria ser o Heraldo Leite. Eu queria ser igual a ele. Era a minha referência, era ele. E aí, né, me tornei aluno dele no curso de no curso de reportagem lá na escola de rádio. Ele ministrava um curso de reportagem lá, eu fiz, me tornei amigo dele, ele me levou para a Rádio Globo, foi ele que me levou para a Rádio Globo. Então, assim, eu tive não só o privilégio de trabalhar com ele e receber dicas, ensinamentos, toques, como me tornar amigo dele. É uma pessoa excelente. Eu sou amigo dele, da família dele, dos filhos, da esposa. Tenho uma relação maravilhosa com ele. E outros grandes repórteres, né? Além do Heraldo, né? Trabalhei com o Sérgio Américo, com o André Ribeiro, com o Gustavo Adolfo, outros grandes, né? O Wagner Menezes, Eugênio Leal, que na época, quando eu trabalhei com ele, ele era repórter. Hoje ele está brilhantemente comentando na ESPN. O Rafael Marques, que hoje também é comentarista da ESPN, mas que é uma referência, né, como repórter. Excelente repórter que ele foi. E outros tantos. Enfim, trabalhei com muita gente boa, cara. E comentarista, assim, jornalista e comentarista jogador, ex-jogador, que você trabalhou? Trabalhei com o Dé, o Aranha. Trabalhei com o Júnior, Maestro Júnior. Olha. Juninho Pernambucano, né? O Zico não em transmissão de jornada, de jogo, mas ele era comentarista lá na Rádio Globo, no programa Futebol de Verdade, que era apresentado pelo Felipe Cardoso. E o Zico era comentarista ali, a gente trabalhou rapidamente, um período juntos. O Juninho Pernambucano e o Júnior, Maestro Júnior, eu narrei jogos com eles comentando. Para mim que privilégio, hein? Mais gigantesco. Olha. Eu narrei basquete na Rádio Globo com a Hortência comentando, Olha. que para mim também foi uma experiência excelente. A Hortência, assim, não tem palavras para descrever essa pessoa, né? Muito legal. Conhecedora de basquete, então, não se fala, mas assim, a pessoa, a humildade dela, a forma gentil como ela se relacionava. Porque assim, imagina, você está narrando basquete, você olha para o lado, tá a Hortência do seu lado, você tem que ter um preparo assim, bem forte, para você não tremer ali diante de um ídolo, de um ícone, né, do esporte brasileiro e mundial. E, assim, ex-jogador, o Roger, já fiz jogo com o Roger Flores. Quando teve uma época, sim, pela Rádio Globo, teve uma época em que houve um projeto que o objetivo era promover uma sinergia entre a TV e a rádio. Era um projeto do Grupo Globo.
Então, alguns profissionais da TV vieram fazer jogos com a gente na Rádio Globo, entendeu? E foi muito legal, muito legal. E qual é o conselho que você dá para quem quer entrar nessa sua área, assim, tanto de jornalista esportivo como de narrador? Olha, para quem está estudando. O Galvão, ele tem uma frase que eu acho que define bem, por exemplo, a questão do narrador. O narrador, ele é um vendedor de emoção. Então, assim, o que é que hoje um narrador precisa? Ele precisa ter boa voz, ele precisa ter... O narrador, ele precisa estar antenado ao que o grande público quer. Porque, assim, você não narra para você. Você narra para um público, né? Seja de TV, seja no rádio, seja no YouTube ou em qualquer outra plataforma digital. Você narra para um público. Então, para você ser um grande narrador, você precisa ter a capacidade de descrever o que você está vendo com emoção e fazer com que o público, o grande público, goste daquilo que você está fazendo. Então, esses são os objetivos. Então, como é que... E assim, tem também uma questão envolvendo a narração esportiva, que é a seguinte, eu acredito nisso. Ninguém ensina ninguém a narrar, e eu falo isso para os meus alunos. O que você faz é descobrir, como profissional experiente, por exemplo, em 2024, eu completei 20 anos de profissão. Então, quando você tem um caminho já percorrido, e você vê, você percebe alguém chegando e querendo uma ajuda, né, um toque, uma dica, um direcionamento, o que eu digo é isso, você precisa ter comprometimento com a profissão, você precisa se preparar na questão informações e tudo que o grande público precisa e cair no gosto do público, sabendo o que o público quer, sabendo de que maneira você pode se comunicar com o público. E se comunicar com o público, quase sempre, é você usar um linguajar de fácil acesso, é você ser agradável, é você trazer esses ouvintes, esses telespectadores, esse público do digital para você através daquilo que você faz, sendo reconhecido por esse público. Então é nisso que eu acredito. Você já cometeu alguma gafe ao vivo assim? Narrando algum jogo, ou passando alguma informação, apresentando algum programa? Olha, me lembrar aqui, eu não tô... Bom, recentemente sim, bem recentemente mesmo. Teve um jogo, Botafogo e Criciúma, no Maracanã, foi agora pelo Campeonato Brasileiro de 2024. 1-1. 1-1. Que eu estava o tempo todo dizendo na transmissão, o Botafogo vai fazer o gol. Estava 0-0 até o final do primeiro tempo. Eu falei, o Botafogo vai fazer o gol. O Botafogo vai fazer o gol. Não, olha, eu não tenho dúvida que o Botafogo vai fazer o gol. E o Botafogo fez 1-0. E aí, como o gol saiu aos, 46 do segundo tempo, falei, o Botafogo vai ganhar um jogo. E eu fiz uma introdução, assim, fiz um editorial, né? O Botafogo vai ganhar o jogo. O Botafogo está dando aqui no Maracanã mais uma demonstração de que vai ser campeão brasileiro. E nisso que eu tô, vai ser campeão brasileiro, vai ganhar o jogo. A bola cruzada da direita, Felipe Viseu de cabeça empata o jogo pro Criciúma. E aí falei, caramba, cara. Aí eu olho pro lado esquerdo assim, tá o Aiello, Francisco Aiello do meu lado, né? Que é outro cara, fenomenal, sensacional, um amigo querido, foi um excelente repórter, hoje é um excelente comentarista. Eu não coloquei ele naquela primeira lista, a gente acaba esquecendo de nomes, mas assim, ele é um cara assim, uma grande referência que eu tenho na profissão e na vida. Aí eu olhei para ele assim, aí ele riu assim para mim e falou assim, não deixa de ser uma gafe, né, cara? E narrar um gol do teu time é diferente? Cara, assim, todo mundo que trabalha na crônica esportiva, narrador, repórter, comentarista, todo mundo tem um time. Ninguém entra nesse meio, ninguém escolhe trabalhar com isso. Dizer, não, eu não torço para time. Não, mentira. Com todo respeito. Se você disser para mim que foi ser profissional, jornalista esportivo, ou pelo menos trabalhar com a crônica esportiva e não torce para time nenhum, mentira, né? Mentira. Então, assim, eu não tenho, eu não me preparo diferente, eu não fico mais ou menos emocionado durante a narração com o gol do meu time. Porque, assim, cara, quando você atinge
um estágio dentro da profissão, ou seja, um tempo como profissional daquilo ali, você aprende que você precisa, no caso da narração, né, estou falando como narrador, você precisa ter a certeza de que você está pronto para narrar e levar emoção ao teu público, independe do time. Estou te falando aquilo que eu falei para você aqui. Você não narra para você, você narra para o público. Então você precisa entender o que o público quer. O que o público quer é narração com emoção, porque assim, tem estudos aí que dizem o seguinte, o público, na hora de consumir uma transmissão, ele faz isso muito mais como fonte de entretenimento do que de informação. Se o cara quer, por exemplo, saber o resultado de um jogo, ele normalmente não vai acompanhar a minha narração para isso. Ele vai usar um outro meio. Ele vai pegar o celular, abrir um site e vai ver quanto é que foi o jogo. Foi 2-1, foi 3-0, então, 1-1, 0-0. Então, assim, o que o narrador precisa, veja bem, o narrador de um veículo dito convencional, uma emissora de rádio, uma emissora de TV e tal, porque quando o narrador narra para um canal de YouTube segmentado, por exemplo, o cara está narrando para um canal vinculado ao Flamengo, ou para levar, só traz informação do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, ou do Palmeiras, do Corinthians, do Grêmio, do Inter, do Atlético, do Cruzeiro, tudo bem. Aí você precisa direcionar o seu foco com uma maior emoção para aquele time que o canal prioriza, que o canal faz o noticiário e a transmissão voltada para. Agora, assim, eu narrar com mais ou menos emoção um jogo do meu time, não. E levo numa boa, cara, levo numa boa. Narrar um jogo de qualquer time, desde que o público esteja, na grande maioria, pedindo uma narração com mais emoção desse time, ou seja, você está narrando um jogo do Flamengo. Para a maior parte da torcida do Flamengo, você precisa carregar na emoção na hora de um gol do Flamengo. Do Vasco a mesma coisa, do Fluminense a mesma coisa, do Botafogo e por aí vai. Por exemplo, eu narro muitos jogos de times de São Paulo. Às vezes a CBN lá de São Paulo, o pessoal me solicita para narrar jogo do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, do Corinthians. Você precisa saber que o público é aquele ali. A torcida, um jogo, por exemplo, entre Corinthians e... Eu não vou nem dizer um time de menor investimento, mas, por exemplo, Corinthians e Internacional. Se o grande público, naquele momento, ele está... Né, o público que está ouvindo aquele jogo, ele está consumindo a transmissão como torcedor corintiano, você precisa saber que a emoção ali tem que ser um pouco maior. Eu, pelo menos, faço isso. Você não deixa de narrar um gol do Internacional, nada disso. Mas você carrega na emoção, por exemplo, se for um jogo como esse, no time que você está narrando. Então, hoje, além da Globo, da CBN, você trabalha em algum canal de YouTube? Não. Nesse momento, não. Eu narrei alguns jogos, né, no canal do Felipe Cardoso Sem Freio. Em alguns momentos ele me chama para transmitir jogos lá. Eu narro, mas nesse momento só estou narrando jogos na Rádio Globo e na CBN. E hoje, com 20 anos de profissão, você teria seguido o mesmo caminho ou teria feito alguma coisa diferente? Não, assim, eu teria seguido o mesmo caminho. Assim, o que eu fiz, todo o investimento que eu fiz na minha capacitação, na minha qualificação profissional, e eu estou falando não só de dinheiro, né, mas de tempo que você dedica a estudar, tempo que você se programa para obter informações sobre, estar, por exemplo, em locais onde você pode ser visto, pode ser lembrado como o profissional que você já... Isso tudo, eu não me arrependo de nada disso, pelo contrário. Acho que fiz uma trajetória bem legal. Hoje, felizmente, a minha narração, ela tem uma aceitação boa, os colegas do meio me reconhecem. Então, assim, eu acho que isso é gratificante. É você estar inserido no mercado de trabalho e reconhecido não porque você faz isso ou aquilo, mas porque você tem, dentro da sua capacitação profissional, uma trajetória bem construída. Isso me dá muito orgulho e é por isso que eu te digo, o caminho que eu fiz do início para cá, eu faria de novo. E as mulheres hoje em dia no mercado esportivo narrando, você gosta? Gosto. Assim, eu acho que tanto com as mulheres quanto com os homens, bons profissionais que não são tão bons. Agora, vejo sim, com muito entusiasmo, a entrada das mulheres e já tendo, né, ocupado um espaço consolidado no mercado da narração. Isso é de uma importância gigantesca. E assim, na Rádio Globo,
eu participei do processo de seleção da Renata Silveira. Ela chegou à narração esportiva através do projeto Garota da Voz, lá na Rádio Globo. E assim, eu tenho um orgulho tão grande, sou amigo da Renata, de ver a evolução dela como narradora, né? A qualidade dela narrando e estando melhor a cada jogo. Pô, eu vejo isso com uma satisfação enorme. E tenho contato com ela, às vezes a gente troca umas mensagens aí, pô, mandou bem, Renata, tal, tá dando sorte pro time tal, pô, mandou bem ali e tal, não sei o quê. E ela, assim, é um ser humano excelente, uma pessoa maravilhosa. A Natália Lara, também do Grupo Globo, a Luciana Zogaib, que também narra, as meninas da ESPN, que fazem jogos excelentes, narram muito bem. Jogos de campeonatos europeus, né? Eu acompanho, né? Pelo streaming, elas mandam muito bem. Então, assim, eu estou falando das narradoras, né? Porque assim, o espaço das mulheres dentro do jornalismo esportivo ele já é consolidado há muito tempo. E acho que precisa, sim, haver um reconhecimento pelo esforço, pelo empenho e pela qualidade dessas profissionais que vão surgindo, vão ganhando seu espaço e precisam mesmo. Elas foi muito tempo, né, que houve esse preconceito de mulheres no jornalismo esportivo, porque o futebol é coisa para homem, esses pensamentos retrógrados e que impediram, né, que a gente chegasse a um processo de evolução como ser humano, mas que felizmente aos poucos vão sendo superados. Todo esse preconceito vai sendo superado e as mulheres estão conseguindo com muito mérito, com muita luta da qual acho que todos nós temos que fazer parte para que haja esse reconhecimento e uma igualdade de condições. Tem algum jogo nesses 20 anos de carreira que você gostaria de ter narrado? Olha, muitos jogos eu gostaria de ter narrado. Mas assim, de preferência jogos com muitos gols, né, com viradas, e isso traz um componente emocional muito bom. Mas assim, sabe, eu gosto muito de futebol internacional, sabe, Júlio? Eu já trabalhava, né, como narrador esportivo eu não sei se você acompanha legal assim a Champions League. Acompanho. A final de 2005 lá em Istambul, foi Istambul? 3-3. 3-3, Liverpool e Milan. Porque o Milan fez 3-0. No primeiro tempo. Assim, eu acompanho muito futebol italiano, eu gosto muito e tenho uma predileção pelo Milan lá na Itália por conta dos ídolos, jogadores. E aquele jogo, ele teve um componente emocional, assim, excelente, né? Porque foram 6 jogos, fez 6 gols, né? 6 gols. Teve prorrogação, teve pênalti. Tinha ali, né, um time gigante que não ganhava a Liga dos Campeões há muito tempo. Tinha um outro que era gigante, que tinha sido campeão 2 temporadas antes, né, que foi em 2003, que o Milan ganhou nos pênaltis, batendo a Juventus. E assim, aquele jogo, eu lembro que eu estava de mudança na época, então estava lá na minha casa a mobília toda empacotada, só tinha televisão. Eu pedi que a televisão fosse a última coisa a ser tirada, porque eu estava sentado em cima de uma caixa lá, com coisa embalada da minha casa, acompanhando aquele jogo na televisão, uma televisão pequena, e vendo aquele jogo, vendo aquele 1-0, 2-0, 3-0 do Milan, aí Liverpool faz 1, o Liverpool faz 2, o Liverpool empata, e nos pênaltis ganha a Liga dos Campeões. Aquele jogo foi... Eu queria ter narrado aquele jogo, cara. Você falou que narrou a Copa de 2014 em loco, né? Pela Rádio. Foi. No dia do 7-1, você estava narrando? Não. Eu tava na rádio, né? Eu já, naquela fase, né? Estava nas quartas de final, na semifinal, né? O Brasil perdeu aquele jogo na semifinal. Depois foi fazer com a Holanda a disputa do terceiro lugar e perdeu também, 3-0. Então, assim, eu estava na rádio, né? A equipe estava no Mineirão. Penido estava narrando aquele jogo no Mineirão, o Heraldo estava lá, o Cláudio Perrot estava lá também. E eles estavam lá para a transmissão desse jogo e todo o restante da equipe estava, de alguma maneira, envolvido na retaguarda. Ou ajudando na coordenação, ou já tinha feito alguma coisa para a pré-hora da transmissão ou para o pós-jogo, né, já imaginando que pudesse dar Brasil ou da Alemanha na final da Copa. E foi uma grande tragédia, né, cara? Assim, para nós, como brasileiros, foi uma grande tragédia. Para nós, como jornalistas, foi um pool de pautas, né? A gente ganhou aí uma série de possibilidades de pautas, de matérias, né? Desdobramentos daquele desastre para o futebol brasileiro, mas um jogo marcante,
a maior goleada da história das Copas do Mundo, e justamente entre as duas seleções que mais vezes chegaram à final da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha. Então, tinha todo um componente, e a gente lembra com tristeza, né, como torcedores da seleção brasileira, mas, enfim, aconteceu, né? E a seleção brasileira hoje, você, na tua opinião, você acha que tem condição de ganhar a próxima Copa? Está passando uma entre-safra? O que está acontecendo no futebol brasileiro? Condição, o Brasil sempre tem, porque tem uma legião de grandes jogadores que, assim, é impressionante a capacidade do futebol brasileiro de produzir grandes jogadores. E se você considerar que hoje não há no futebol mundial uma seleção muito acima das outras, se você tiver um time bem montado, taticamente bem definido, eu acho que é possível o Brasil ganhar uma Copa, assim. Acho. E assim, aí tem muita gente que acha que é saudosismo. Eu não acho. Assim, a gente não tem mais tantos craques como tinha em décadas passadas. Então, assim, se você iguala a condição física e apresenta taticamente algo que possa surpreender as seleções adversárias, eu acho que o Brasil pode ganhar a Copa, sim, mas precisa melhorar muita coisa. O Brasil hoje tem condição de ganhar a Copa? Não. Pela seleção que a gente tem aí, não. Óbvio que não. É preciso mudar muita coisa. Por exemplo, uns são críticos ao Neymar. O Neymar não tem mais que ser convocado. Não, o Brasil precisa do Neymar. Se o Neymar, tecnicamente, ainda estiver performando em alto nível, se o Neymar, fisicamente, estiver numa condição positiva, o Neymar tem que estar na seleção brasileira, indiscutivelmente. Né? É o nosso principal jogador, é a nossa principal referência técnica, embora o Vini Júnior também esteja jogando muito bem, acho que ele vai, inclusive, levar a bola de ouro, mas a presença do Neymar, tecnicamente falando e fisicamente, em condições ideais, é indispensável. Hugo, nós queremos agradecer a tua participação aqui no Volume de Jogo, pedir para você voltar outras vezes, para a gente comentar sobre as rodadas dos campeonatos que estão passando aí. Com certeza. Tá bom? Deixa tuas redes sociais. Com certeza. Hugo Lago RGCBN, é a minha conta no Instagram, arroba Hugo Lago RGCBN. E Hugo Lago, eu estou lá no Facebook, no X eu participo pouco, né? E estou entrando no Thread também, né? Todo mundo tá, né? Assim, aos poucos o pessoal vai entrando e estou por aí. Estou, é claro, de segunda a sexta apresentando o Globo Esportivo, de 7 às 9. Quando tem jogo, às 9h30 ou 9h45, o programa é de 8 às 9 da noite. E narrando jogos lá pela Rádio Globo e pela CBN. Quem tiver interesse em acompanhar, estou sempre lá. Galera, o Volume de Jogo de hoje está terminando. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Valeu, até a próxima.